Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Episódio de número 45 hoje. Tudo bem com você? Tudo belezinha? Vamos hoje continuar falando um pouquinho das aventuras de Jacó, fugindo do seu irmão. E o capítulo 28 de Gênesis, a parte 2. Se você puder, leia o capítulo 28, depois escute a nossa explanação, a nossa exposição bíblica, e você vai ter uma compreensão mais legal do texto. Beleza? Vamos lá então. Sempre haverá ajuda dos céus em nosso esforço para se manter no caminho do bem e da verdade. Uma voz chega a Jacó. Uma promessa de orientação e apoio foi feita. Cristo, em sua conversa com Natanael, nos mostra como todo o bem vem por meio dele. Lembra da conversa? Em João capítulo 1, versículo 49 ao 51, Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus disse: tu crês, porque eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em Cristo toda a bondade se centra. Esse texto aqui nós vemos a semelhança com a visão de Jacó lá, que ele viu aquela escada e os anjos subindo e descendo, semelhante com o que Jesus falou com Natanael. E todos os céus, eles vão irradiar, do céu vai irradiar perdão e reconciliação, que só vem através de Jesus Cristo. Ele é a palavra feita carne, ele é a voz divina do alto. Por meio dele, o Espírito Santo é dado. E esse Espírito Santo nos mostra as coisas que estão por vir, Torna o céu claro para nós e o caminho reto. Um dia seremos chamados a seguir o caminho dos anjos e após a morte subiremos aquela escada que sobe até Deus. Do versículo 15 em diante do capítulo 28, nós vemos o cuidado providencial de Deus demonstrado ali com Jacó. Eis que estou contigo e guardar-te-ei em todos os lugares aonde fores. Entre as coisas que se deve acreditar está a verdade do constante cuidado soberano de Deus. Nada foge do controle dele. Podemos rastrear causa e efeito um pouco, depois se perder e sentir como se as coisas não tivessem indo tão bem, como se os eventos não tivessem uma causa especial. Este é um mal comum na vida dos cristãos. Estão caminhando mais pela vista do que pela fé. Jacó, ele não confiou em Deus totalmente, não tinha o hábito de fé. Mas Deus não o havia esquecido. E enquanto ele dormia com a pedra de travesseiro em Betel, a realidade da presença de Deus foi revelada a ele e registrada nas Escrituras Sagradas para o nosso aprendizado. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Isaías 43, 2. Em Mateus 28, 20, que diz assim: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós vemos sempre essas promessas de Deus nas Escrituras Sagradas. Deus sempre nos vê e nos direciona. A escada não era uma coisa nova, sempre existiu. A visão mostrou que existe em todos os lugares. Nossos olhos precisam estar abertos para nós podermos ver. Lembra da oração de Eliseu em 2 Reis 6,17? Ó Senhor,
Abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. A escada que Jacó viu mostra o que deve marcar a nossa vida, a verdade que deve marcar a nossa vida. Deus é amor e amor significa cuidado. Isso é para todos. Não é o nosso amor que causa isso. Nosso amor, confiança e vida brotam dessa verdade. O Deus vivo está perto de nós. Sua mão toca nossa vida em todos os aspectos. Como é que não temos consciência disso? O trabalho de Deus está oculto e silencioso muitas vezes aos nossos olhos. Jacó ele ficou surpreso ao encontrá-lo por perto, porque ano após ano o mundo continua como antes. Os incrédulos negando a presença ativa de Deus. Os homens mundanos não pensam nisso e até mesmo os homens piedosos às vezes se esquecem, pois não conseguimos ver o topo da escada. Mas Deus dali dirige todas as coisas. Seus objetivos são realizados por muitos meios diferentes, por meio de anjos. A respeito dos anjos ele diz: ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Hebreus 1:7. Ou em Salmo 91:11 que diz que agentes naturais, que diz que pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Então existem agentes naturais, os elementos da natureza, os seres humanos, homens bons, homens maus, todos cumprindo a vontade de Deus, sabendo, conscientemente ou inconscientemente, direta ou indiretamente, sendo guiados por uma força poderosa e maior, que é a soberania, a soberana vontade de Deus, Quantas vezes aqueles que oram por bênçãos espirituais se esquecem de que as coisas comuns também são governadas por Deus. Temos que ter isso em mente. Cada detalhe da nossa vida Deus se importa. Assim, se fecha uma grande porta de comunhão com esse esquecimento de que Deus está prestando atenção e se importando com os mínimos detalhes. Mas há tanta confusão no nosso mundo, frequentemente nós não podemos encontrar ou ver a mão de Deus agindo. Quantas vezes a confiança ela é confundida, os planos sábios são frustrados, a abnegação fervorosa às vezes parece ela é em vão, orações reais, intensas, sem uma resposta aparente. Essas são apenas confusões aparentes para ensinar muitas vezes uma lição de fé e perseverança em nossa jornada. Por meio de tudo isso, os propósitos de Deus certamente são realizados. Uma grande verdade e a chave de todas, que o amor de Deus está revelado em Jesus, o Cristo. Essa é a escada com a qual ele proclama: eis que estou contigo. Aquele que operou a redenção, ele pode falhar? Jamais. Impossível. Deus, ele governa para a nossa salvação, no sentido mais amplo da palavra, dando-nos a vitória sobre o mal. Deus estava com Jacó, ele tinha sido desde o início com Jacó, embora não fosse reconhecido. Ele foi até o fim, não dando uma prosperidade ininterrupta. Estava presente também a meio a muitas falhas e em muitas páginas dolorosas da história de Jacó. Mesmo em tudo isso, ele foi levado adiante. A palavra a que cada um receberá é: eis que estou contigo. Não por causa de sua fé, muito menos por causa de sua bondade. Todo cristão deve colocar a fé em prática com confiança e poderá ouvir a voz de nosso Pai, dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele fará todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada, nos faltará. A verdadeira vida que faz sentido é a vida
que parte de um lugar de comunhão com Deus, confiando-lhe o futuro, né? Sempre podemos encontrar um lugar de bênção e um lugar para ser a memória, a nossa lembrança da consagração a Deus, um memorial para lembrarmos de Deus, como Jacó fez ali, Betel, a casa de Deus. É ali que encontramos o cuidado providencial de Deus, sentimos o privilégio de fazer parte de seu reino, desfrutamos de uma comunhão especial com seu Espírito Santo. Então, o Deus conosco, o Emanuel, como um fato real na vida prática e cotidiana. Nossa peregrinação em um Betel, o tempo todo, ininterruptamente, sem pausa, nada pode interferir. O verdadeiro testemunho de Jacó, que ele ergue uma pedra de testemunho ali em Betel, onde outros podem encontrar Deus. O abençoado sempre se tornará uma bênção para os outros. Uma verdadeira aliança foi estabelecida para não sair da comunhão, para se comprometer com o futuro na casa de Deus e diante da revelação divina. Uma aliança selada pela troca de presentes. Confirmação do amor, Jeová guardando, guiando, alimentando o seu servo, servindo e dando-lhe 1/10 de tudo que ele recebeu. O voto do patriarca foi o resultado de um notável avanço em sua vida religiosa. A esperança da bênção, ela tornou-se uma aliança de serviço, adoração e sacrifício. A forma mais elevada de vida religiosa é aquela que se baseia em um voto solene a Deus de grata dedicação a Ele, da vida, dos dons, dos bens, dos talentos, a serviço do reino de Deus. E então, nosso fim mais certo diante de nós será a casa de nosso Pai em paz para todo sempre. Então eu te espero no próximo episódio, que a gente vai continuar vendo mais sobre Jacó, como Deus vai guiando a vida dele, como Deus vai trabalhando na vida dos filhos dele e cuidando de toda essa história do povo de Israel. Beleza? Deus te abençoe. Um abraço. Fique com ele. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.